A gente precisa falar sobre um assunto muito sério aqui. Eu assisti um vídeo recentemente sobre por que uma determinada pessoa tinha 100% do patrimônio dela investido em fundos imobiliários. E aí, nesse vídeo, tinha muita gente comentando embaixo, endossando esse pensamento, falando que também tinha, que era tudo mil maravilhas, que elas iam se aposentar assim e tudo mais. E eu acho que eu preciso fazer um serviço de utilidade pública aqui com esse vídeo para mostrar por que você não deveria ter, sob hipótese nenhuma, 100% do seu patrimônio em fundos imobiliários, mesmo que você seja expert nisso. E eu vou trazer 10 erros aqui que você vai cometer se você fizer isso. Bom, para começo de conversa, você precisa entender o que é um fundo imobiliário. Nada mais é que um fundo que é negociado ali na Bolsa de Valores, você compra e vende as cotas dele por ali, que investe em ativos do mercado imobiliário, ou seja, ele pode comprar imóveis ou ele pode comprar dívidas de empresas que investem no mercado imobiliário, ou seja, ele pode financiar uma construtora, por exemplo, ele pode financiar um hotel, por exemplo, e por aí vai. E eles ficaram muito famosos aí pelo pinga-pinga mensal, por aquele famoso dividendo que eles acabam pagando todos os meses ali, isentos de imposto de renda. Você tem hoje aí uma tributação sobre os dividendos que passou no ano passado, em que se você receber mais de 50 mil ali por CNPJ por mês, você vai ter que pagar um imposto mínimo ali, você vai ser tributado sobre esses dividendos, mas os fundos imobiliários passaram batidos. Para os fundos imobiliários não vale essa regra. E muita gente gosta então de fundos imobiliários por conta disso, porque diferente de você comprar um imóvel direto e botar ele para alugar, onde você vai ter que pagar imposto, e esse imposto ele chega a 27,5% ali para a pessoa física, nos fundos imobiliários você é isento. Então, isso aí fez os fundos imobiliários ficarem muito famosos. Uma outra coisa que fez eles ficarem famosos também é pelo baixo valor que você consegue investir já a partir de R$10 muitas vezes, tá? Você tem fundos de base 10 e base 100 ali. Então, isso é um fundo imobiliário, esses são os motivos aí para eles terem ficado famosos. E eles são administrados por gestoras. Não é você, investidor, que escolhe ali quais são os imóveis que o fundo vai comprar, é o gestor do fundo que faz isso. Bom, então vamos lá. Quais são esses 10 erros que você vai cometer se você estiver colocando 100% do seu patrimônio em FIs? O primeiro deles é o da diversificação. Se você acha que ter vários fundos imobiliários te diversifica de uma maneira legal, você está completamente errado, porque você ainda está 100% exposto a uma única classe, a um único tipo de ativo, que são os imóveis, que é o mercado imobiliário. Mesmo que você tenha dívidas investindo num fundo imobiliário de papel, por exemplo, essas dívidas elas estão lastreadas, elas estão relacionadas ao mercado imobiliário. Isso quer dizer que se acontecer alguma coisa com o mercado imobiliário, como a gente vai ver já em outros erros subsequentes, mas, por exemplo, se a taxa de juros subir, isso vai dificultar os financiamentos dos imóveis e os fundos imobiliários, e o mercado imobiliário vai ser atingido e, por consequência, os fundos imobiliários vão ser atingidos negativamente também, fazendo com que praticamente todos esses fundos imobiliários caiam de preço. Então, você não pode colocar todo o seu dinheiro em fundos imobiliários, porque você precisa diversificar. E você precisa fazer uma coisa que o Harry Markowitz, que ganhou o prêmio Nobel de Economia, falou, que você precisa encontrar investimentos que tenham uma baixa correlação. O que é isso? São investimentos que não estão ligados, ou seja, quando você tem uma ação, um fundo imobiliário, por mais que eles sejam de classes diferentes, você tem uma certa correlação, porque todos eles são impactados pela taxa de juros. Se os juros sobem, eles dois caem, um em uma maior magnitude, outros em menor magnitude, mas ainda assim caem. Então, eles têm uma determinada correlação ali que não é 100%, mas é próxima, tá? Então, você precisa buscar ativos que estão descorrelacionados, ou seja, que não tem ligação entre eles. Quando um cai, o outro pode subir, cair ou ficar igual. Então, é isso que você precisa buscar. E você precisa, então, diversificar, mesmo que ações e fundos imobiliários tenham uma certa correlação. Você, dependendo do seu perfil, você deveria ter sim um pouco de ação, um pouco de fundo imobiliário e renda fixa. Beleza? O segundo erro é você confundir a renda mensal que você tem ali todos os meses dos fundos imobiliários com uma renda garantida. Os dividendos que você recebe dos fundos imobiliários, eles não são o seu salário, que você todo mês vai receber ali
o mesmo valor. Os dividendos, eles variam de acordo com quanto de receita e quanto de despesas o fundo imobiliário tem. Ou seja, vamos supor aqui um exemplo em que um fundo imobiliário, ele tem várias lajes corporativas e ele aluga essas lajes para empresas. Se alguma empresa sair do imóvel, ele vai ficar vago, sair daquela laje corporativa, ela vai ficar vaga, e se o fundo imobiliário, se o gestor não conseguir encontrar outra empresa, outra pessoa para colocar ali no lugar, o aluguel não vai ser recebido, não vai ter ninguém para pagar aquele aluguel. Em contrapartida, o fundo vai continuar tendo que pagar as despesas de condomínio, IPTU e por aí vai. Isso é só um exemplo que faz com que a receita de um fundo imobiliário caia e a despesa dele aumente. Por outro lado, um fundo de papel, por exemplo, ela pode ter alguma dívida não sendo paga, algum devedor ali dando calote nele. E aí, de novo, o dividendo mensal pode e vai sofrer. Mais um exemplo, o fundo ele pode acabar se alavancando, ou seja, pegando dinheiro emprestado para crescer, para comprar mais imóveis. E aí, esses juros da dívida que ele pegou pode acabar se tornando insustentável, o fundo pode não conseguir pagar ele com novas receitas. E aí o que vai acontecer? A despesa do fundo imobiliário vai aumentar e fazendo isso a receita vai cair, ou seja, menos dividendo mensal na sua conta. Uma outra coisa que acontece muito quando você começa a depender desses dividendos mensais, você pega aquele dinheiro que cai na sua conta e você gasta todo ele, você torra ele para o seu custo de vida mensal. Você não pode fazer isso, porque se você estiver gastando tudo que você está recebendo ali, você não está repondo o seu patrimônio. Existe uma coisa chamada inflação, que corrói o seu poder de compra. Então, se você receber todos aqueles dividendos mensais e gastar, você está gastando parte que deveria ser reinvestida para, no mínimo, vencer a inflação. Então, esse é um erro muito grave que muita gente comete. Agora, o erro número 3, que é ignorar o risco dos juros. Ou seja, os fundos imobiliários, como eu falei lá no erro 1, eles são sensíveis a juros. Eles sofrem, se a gente pode dizer assim, uma marcação a mercado, entre aspas, da mesma maneira que a renda fixa, lá o Tesouro IPCA, ele sofre. Então, se os juros subir, os fundos imobiliários tendem a cair. Se os juros cair, os fundos imobiliários tendem a subir. Você precisa entender isso. Você entendendo isso, você consegue investir de uma forma melhor e se antecipar a esses movimentos. Mas para isso, você precisa acompanhar o mercado financeiro. Você precisa acompanhar a economia do país. Então, não adianta você achar que é só você comprar a cotinha lá do seu fundo imobiliário, você entrar num desses sites aí que avalia PVP, Dividend Yield, lá, escolher os seus fundos imobiliários e esquecer o que está acontecendo com a economia. Esquecer o que está acontecendo no dia a dia. Você vai perder dinheiro se você fizer isso. Isso é uma coisa chamada de valuation, que se você não dominar, se você não pelo menos entender como funciona, você vai perder dinheiro. Se você está com todo o seu patrimônio investido em fundos imobiliários, se o juros subir, você vai se ferrar, ou seja, você está apostando só em um cenário, só no cenário em que tudo segue umas mil maravilhas ali para o mercado imobiliário, e a gente sabe que não é isso que acontece. O erro número 4 é você achar que o seu imóvel, o fundo imobiliário que você está comprando, ele obrigatoriamente vai repor a inflação. E isso é uma falácia que muita gente vive repetindo aqui no YouTube, vive repetindo por aí afora, sem entender como que isso funciona. As pessoas olham e pensam o seguinte: mas o aluguel tá lá no contrato dele que ele vai ser reajustado pela inflação, ele vai ser reajustado pelo IPCA. Então, o meu imóvel, ele vai repor a inflação. Porque se o aluguel está aumentando o IPCA, o valor daquele imóvel vai aumentar a IPCA também, já que o aluguel ele é um percentual ali do quanto você tem investido. Caso contrário, se esse percentual começar a ficar muito alto e o valor do imóvel não mexer, você vai acabar sempre investindo em imóveis. E não é isso que acontece, o mercado ele se autorregula. Então, por que os seus imóveis não repõem a inflação? Mesmo estando lá no contrato de aluguel que o IPCA vai reajustar o valor daquele aluguel, daquele imóvel. Porque as condições macroeconômicas, as condições da economia podem mudar. Por exemplo, o seu inquilino pode ter sido pego de surpresa e ter sido demitido e vai ter que sair daquele imóvel. Se a economia estiver ruim, se o mercado não estiver aquecido, você vai encontrar dificuldade para poder arrumar outro inquilino para o seu imóvel. E aí o que vai acontecer? Você não vai aumentar o preço do seu aluguel, você vai abaixar o preço do seu aluguel até você encontrar um outro inquilino. E aí, a partir daí, aí sim, esse aluguel vai ser reajustado pela inflação. Mas nada impede
impede de daqui a 3 meses de novo esse inquilino sair, ou nada impede com que você tenha custos com aquele imóvel. O inquilino, usando aquele imóvel, vai acabar depreciando ele, vai estragar o armário, vai estragar a pintura do seu imóvel. Isso vale também para fundos imobiliários, ou seja, para você botar um outro inquilino ali, você vai ter que gastar um dinheiro para embelezar aquele imóvel, para ele voltar para o padrão que era antes, e sim você conseguir cobrar o mesmo aluguel, ou até conseguir cobrar um aluguel mais caro, ou reajustar aquele aluguel. Então, ninguém vai querer morar, e aqui eu estou usando exemplos sempre residenciais porque é mais fácil de você entender, mas a mesma coisa vale para logística, vale para galpão, vale para loja corporativa, vale para shoppings. Ninguém vai querer alugar um negócio que está todo destruído. E aqui eu aproveitei e trouxe um exemplo aqui para a gente não ficar de blá blá blá. Eu trouxe dados para te mostrar. Então eu coloquei alguns fundos imobiliários aqui no Mais Retorno, que são um dos principais fundos que a gente tem aí, que muita gente investe na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então eu coloquei o KNRI, um fundo gigante da Quineia, o XPML, só trouxe aqui fundos de tijolo, beleza? Fundos que investem em imóveis. Então tem KNRI, XPML, HGRU, RBVA e HGLG. E aqui a gente está comparando com o IPCA para você ver que esses fundos imobiliários, e aqui a gente já está considerando o reinvestimento dos dividendos, ou seja, você pegou o seu aluguel, você tem que colocar o seu dinheiro de volta ali para ter esses retornos. Se você estiver tirando dinheiro, pegando o aluguel e gastando, você já não vai ter essa rentabilidade aqui, tá? Já não vai ter esse retorno. O que a gente consegue ver? A gente consegue ver aqui que nesse período ótimo, que foi de 2018 até agora, 2026, todos esses fundos imobiliários que eu falei, eles ganharam na inflação. Olha que notícia ótima, uma maravilha. Você deve estar pensando, nossa, você está falando besteira então, porque todos os imóveis aqui estão ganhando. Mas esse é só um cenário. Vamos ver aqui, em 6 meses, ó, muito bem, eles estão muito bem ainda, ganhando todos eles do IPCA. Se a gente coloca um ano, eles também estão muito bem, ganhando do IPCA. Se a gente vai para 2 anos, olha o que já acontece. Num cenário de 2 anos, a gente teve um período imenso aqui em que todos eles renderam abaixo do IPCA. Agora, só no finalzinho desse período que eles começaram a vencer o IPCA de novo. Então, todo esse período aqui, ó, de 2024 até praticamente o ano de 2026, esses fundos imobiliários estavam perdendo para a inflação. Comparando com o CDI aqui, então, nem se fala. Imagina que você pega 100% do seu patrimônio e coloca em fundos imobiliários. Você pega a sua reserva de emergência e coloca em fundos imobiliários, e isso aqui acontece. Olha que maravilha, uma bela gestão que você fez dos seus investimentos. Foi uma excelente ideia colocar em fundos imobiliários, né? Olha só que anta que você é. Então, se a gente for para 3 anos aqui, ó, de novo, isso já está acontecendo. Os fundos imobiliários, eles estão ganhando da inflação. Agora, se você for para 5 anos, eles estão perdendo para a inflação de novo nesse período aqui, ó. Grande parte do período tem vários fundos, e esses são alguns dos maiores fundos imobiliários que a gente tem. Eles estão perdendo para a inflação. Então, não, investir em imóveis, investir em fundos imobiliários não é a garantia que eles vão repor a inflação. A tendência é que bons imóveis em boas localizações ganhem da inflação ao longo dos anos, mas num curto prazo de tempo, muita coisa pode acontecer. Agora, o erro número 5 é você estar extremamente concentrado em uma determinada região e você não perceber aquilo. Por exemplo, você pode ter R$1 milhão distribuídos ali em 10 fundos imobiliários, e desses 1 milhão, R$400 mil são em fundos imobiliários logísticos que tem galpões em São Paulo. Então, você está no risco dessa região de São Paulo se dar mal e você acabar perdendo dinheiro. Por exemplo, a gente tem algumas regiões ali em São Paulo, em Minas Gerais, que concentram muitos galpões logísticos porque existe um benefício de isenção fiscal. As empresas não pagam imposto por colocarem os seus galpões ali. Só que isso pode mudar do dia para a noite. Você sabe como o risco jurídico no Brasil ele é elevado. Do nada, em uma canetada, tudo muda. Se isso acontecer, e a gente espera que não aconteça, os fundos logísticos que estão naquela região vão sofrer muito ali. Um outro problema de você estar concentrado, você pode estar investido aí em vários fundos de papel que tem várias dívidas, mas quando você vai ver, o fundo A tem 5% da carteira dele no devedor X, o fundo B tem mais 5% da carteira dele naquele mesmo devedor X, e o fundo C tem 10% da carteira dele também naquele devedor X. Ou seja, você está exposto em 20%. Se aquele devedor falir, você vai sofrer um baque de 20%. Não tem jeito.
Agora a gente vai pro erro número 6, que é você subestimar a alavancagem e as emissões de fundos imobiliários. O que acontece? Como eu falei, os fundos imobiliários eles podem se alavancar, eles podem pegar dívida para crescer, para comprar mais imóveis e crescer o seu patrimônio ali. Só que em algumas vezes, se esse fundo imobiliário se alavanca demais, ele pode não ter dinheiro suficiente para pagar aqueles juros. E aí, o que ele vai ser obrigado a fazer? Ele pode ser obrigado a fazer novas emissões de cotas. Se essa emissão de cotas vier em um momento em que o fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial que a gente tem ali, ou seja, abaixo do PVP igual a 1, você que investiu naquele fundo imobiliário quando o PVP dele estava acima de 1, você vai ser diluído se você não participar daquela emissão. Você vai acabar perdendo dinheiro. Da mesma maneira, os fundos de papel, eles não conseguem crescer muito, principalmente porque os fundos imobiliários têm essa regra de ter que distribuir 95% do resultado deles para você que é cotista do fundo. Então, a única maneira desses fundos crescerem é fazendo novas emissões. De novo, se essa emissão acontecer em um período, em um momento ruim, que muitas das vezes acontece, que o fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do PVP igual a 1, você pode acabar perdendo dinheiro. E se você tiver 100% do seu patrimônio investido em fundos imobiliários, 100% do seu patrimônio está exposto a esse risco. Agora a gente vai para o erro número 7, que é você não ter uma reserva de emergência sem risco. Ou seja, se você colocar o seu dinheiro de reserva de emergência em fundos imobiliários, como já teve gente falando por aí na internet, né? Você está exposto a um investimento que pode ter essa volatilidade, que pode cair, que não vai subir para sempre, que vai enfrentar momentos difíceis. Então, fazendo isso, você pode acabar tendo menos dinheiro do que você precisaria para uma emergência. E você pode acabar se ferrando, beleza? A sua reserva de emergência não pode estar em hipótese nenhuma em investimentos que sofram volatilidade, ou seja, que fiquem variando assim ao longo do tempo, que estão expostos a riscos desnecessários. Não faça isso, porque se você tiver que usar sua reserva de emergência e não puder, você pode correr risco de ruína, você pode acabar deteriorando, acabar destruindo tudo que você construiu ao longo da sua vida inteira. Então, não faça isso, não coloque a sua reserva de emergência em fundos imobiliários. Isso pode acabar destruindo o seu patrimônio. O erro número 8 é você achar que fundos imobiliários são investimentos conservadores só porque a gente tem um imóvel por trás ali. Você precisa lembrar que mesmo imóveis, você investir diretamente em imóveis é um negócio arriscado porque você está exposto ao mercado imobiliário e por mais que você não veja o preço daquele imóvel variando todo dia ali, assim como você vê no fundo imobiliário, ele varia. As condições de mercado mudam. A única diferença é que você não tem liquidez suficiente, ou seja, não tem gente negociando aquele imóvel todos os dias ali, querendo comprar e vender todos os dias para você saber quanto vale ele. Então você tem uma ilusão de que ele vale aquele valor, mas quando você vai anunciar, ninguém vem ver o seu imóvel, ninguém vem comprar. Nos fundos imobiliários você tem essa vantagem de você ter essa liquidez, então você consegue ver quanto que ele está valendo ali, mas eles não são investimentos conservadores. É um veículo de renda variável, os fundos de tijolo, onde você tem o risco de mercado que pode ter muitos investidores ali preocupados, panicando, querendo vender, querendo se desfazer daquele fundo imobiliário. Isso acontece muito, por exemplo, quando o fundo imobiliário abaixa o seu dividend yield, quando ele para de pagar bons dividendos, porque muita gente, como eu falei, investe pensando nisso, vai para receber o dividendo, para receber aquele pinga-pinga, tirar e gastar aquele dinheiro. Quando o dividendo cai, aquela pessoa precisa daquela renda, então ela migra de fundo imobiliário para outro, fica caçando o fundo imobiliário que tem maior dividend yield. Isso pode acabar fazendo com que os fundos imobiliários, determinados fundos imobiliários, sofram. E se você tiver dinheiro, todo o seu dinheiro é em fundos imobiliários, isso vai ser um complicador, vai ser um problema para você também. O erro número 9 é você esquecer do risco tributário. Como eu falei, existe um grande risco jurídico aqui no Brasil, onde toda hora leis são mudadas, entendimentos jurídicos são alterados, ou seja, mudanças no jogo acontecem. Se, por exemplo, a gente tiver uma mudança de tributação, assim como a gente teve para as ações ali, para os dividendos, em que os fundos imobiliários venham a ser taxados, apesar de eu não acreditar que isso vai acontecer e rezar para isso não acontecer, se essa tributação mudar, se essas isenções caírem, pode ter certeza que os fundos imobiliários vão sofrer muito com isso. No mínimo, eles vão cair ali o quanto de imposto você vai ter em cima daqueles dividendos. Então, se você tiver 100% do seu patrimônio em fundos imobiliários, você está 100% exposto a esse risco. Para fechar, o erro número 10 é você colocar muito dinheiro em fundos imobiliários e ter problemas
de liquidez. Porque se a gente está falando de ações, a gente está falando de papéis ali que negociam milhões, centenas de milhões de reais por dia, algumas vezes, dependendo do papel, até bilhão de reais por dia. Então é muito fácil você comprar, é muito fácil você vender se você precisar. Para fundos imobiliários, isso já não acontece. Fundos imobiliários que têm muita liquidez, você tem aí mais de 10 milhões de liquidez por dia para você conseguir negociar. Mas vários fundos, você tem menos de 1 milhão, às vezes 2 milhões, 3 milhões de liquidez diária. Então, se você precisar sair desses papéis com uma velocidade muito grande, num volume muito grande, você vai acabar tendo que abrir mão do seu retorno. Você vai ter que colocar preços cada vez mais baixos ali para você vender ou preços cada vez mais altos ali para você comprar. Isso vai atrapalhar completamente a sua estratégia de investimento, a sua rentabilidade. Então, por favor, muito cuidado com o que você ouve aí pela internet. E você que faz vídeo aqui pro YouTube também, galera, vamos ter consciência no que a gente fala. A gente precisa ter muito cuidado, porque muitas das vezes a pessoa não assiste esse vídeo até o final, não entende o que você está falando, acha que é para ela também, apesar de que sim, as pessoas têm que ter senso crítico, mas você fazendo vídeos aqui, você também precisa ter esse senso crítico de para quem você está falando, quem vai ouvir, como a pessoa vai ouvir aquilo. Então, nunca coloque 100% do seu patrimônio em fundos imobiliários. Se você cometer esse erro, você vai colocar muito do seu patrimônio em risco. E se você precisa de ajuda, você não sabe onde investir, não quer colocar todo o seu dinheiro em fundos imobiliários, mas não sabe o que fazer, se vale a pena você colocar em fundos imobiliários ou não, tem gente que nem precisa investir em fundos imobiliários, tem gente que não deveria investir em fundos imobiliários. Então, se você precisa desse acompanhamento, tem mais de 100 mil reais, quer que a gente faça isso para você, eu vou te convidar a clicar no link aqui embaixo e agendar uma sessão gratuita de análise de carteira com um consultor aqui da Varus Consultoria, que vai olhar para os seus investimentos, olhar para o seu patrimônio, entender a sua vida financeira, entender o seu perfil de gasto, quanto que você ganha, quanto que você tem de despesas e montar um planejamento financeiro para você e te acompanhar aqui na Varus Consultoria. Essa primeira reunião, você vai fazer uma análise de carteira gratuita com esse consultor de investimentos, você não vai precisar pagar nada, ele vai te mostrar aonde você deveria estar investindo e quais são os problemas que você tem no seu patrimônio investido hoje. Então, link aqui embaixo na descrição para você marcar essa sessão gratuita. Se você gostou desse vídeo aqui, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal e, por favor, não invista todo o seu patrimônio em fundos imobiliários. Eu te vejo no próximo vídeo.